Pois é, como falei nesse bloco sobre o segundo Congresso Paraibano de Câncer de Mama. E aqui conosco o doutor Everton Amorim. Doutor Everton, seja bem-vindo à Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Bem, boa tarde a todos. Como você bem falou, nós vamos realizar nos dias 20 e 21 de setembro o segundo Congresso Paraibano de Câncer de Mama. Vão vir palestrantes excelentes do sul do Brasil. Virá o Dr. Carlos Ruiz, que é o presidente da nossa Sociedade Brasileira de Mastologia. Virá o Dr. Rufo de Freitas, que é o presidente da Escola Brasileira de Mastologia. Doutora Linei Urban, que é a presidente da Comissão Nacional de Mamografia. Nós iremos debater o câncer de mama com enfoque no Brasil, na Paraíba e quais são as possíveis causas dele. O câncer de mama hoje em dia é um verdadeiro problema de saúde pública. Então vamos debatê-lo, ver os novos tratamentos, as novas tendências, como é que a gente pode fazer o diagnóstico precoce, para que a gente possa informar cada vez mais os nossos médicos acerca das novidades sobre o câncer de mama. Em relação ao público, né? Seria um congresso só para mastologista ou não? Qual é o público, o público desse congresso? Nosso público-alvo é predominantemente dos mastologistas. Entretanto, como a gente sabe que o câncer de mama é uma doença endêmica, então todo o público, médico, sejam estudantes de medicina ou médicos de áreas afins, poderão também participar do congresso. Inclusive, é muito fácil você obter informações do congresso. Se você botar no Google Segundo Congresso Paraibano de Câncer de Mama, você vai encontrar todas as informações lá. Inclusive, existe um e-mail para maiores informações. Vamos colocar na tela o e-mail, aí está, angcc@hotmail.com. Através desse e-mail, você pode pegar mais informações. E também existe um telefone, gostaria que a produção anotasse aí para daqui a pouco colocar na tela. O telefone é 9112-4901. Eu vou repetir, 9112-4901. Daqui a pouco a produção põe na tela o telefone. Repetindo, 9112-4901. Ele é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, também membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia e ainda da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Eu não poderia deixar de perguntar também sobre a questão do câncer de mama. Doutor Everton, aproveitando aqui a sua vinda ao programa, nos fale um pouco dessa situação, principalmente aqui na nível de Paraíba, né, a situação do câncer de mama. Eu tenho até uma curiosidade pessoal em relação às pessoas, por exemplo, que costumam fazer exames periódicos, não só de mama, mas de próstata, mas se prendendo na questão do câncer de mama. Existe essa possibilidade de, por exemplo, as pessoas fazerem constantemente um exame e não constatar nada, e daqui a pouco realmente constatar um diagnóstico de câncer? Qual é a realidade nossa aqui na Paraíba em relação a esse câncer? Inclusive, nos bastidores, o colega falou que existe uma diferenciação muito grande aqui no Brasil para o exterior. E a que se deve? Nos fale um pouco dessa história toda do câncer de mama na Paraíba e no Brasil. Bem, o câncer de mama, como eu já falei, é um problema de saúde pública. Para você ter ideia, de cada 10 mulheres que têm câncer, 3 terão câncer de mama. Isso eu estou falando em relação a todos os tipos de câncer, seja câncer de pele, de todos os aparelhos digestivo, sistema nervoso, tudo. Então, a incidência do câncer de mama é muito, muito, muito importante. E o que é que a gente pode fazer para combatê-lo? Nós sabemos que não existe prevenção primária do câncer de mama. O que seria prevenção primária? Seria fazer uso de algum medicamento ou adotar um determinado estilo de vida que o câncer não surge. Não, nós não temos, ainda não dispomos dessa prevenção primária. Nós só dispomos da prevenção secundária. E qual é a mais importante? A mamografia. E por que ela é tão importante? Porque o câncer de mama, ele passa um período que a gente chama pré-clínico. É quando ele ainda não é palpável. Nesse período pré-clínico é que a gente pode tratá-lo e obter as melhores chances de cura. E nesse período pré-clínico é que entra a mamografia, detectando essa lesão bem pequena, possibilitando a cura. Em relação a essa sua pergunta que você me fez, existem alguns cânceres
que não seguem esse padrão biológico de passar de 2 a 3 anos ou até mais nesse período pré-clínico. São o que a gente chama cânceres de intervalo. Normalmente, eles são mais agressivos, ocorrem em mulheres mais jovens. Mas 95% dos cânceres de mama, eles são com esse período pré-clínico maior. Então, você pode fazer a mamografia e detectá-lo de maneira inicial e a chance de cura é muito grande. E é isso que nós tentamos fazer no Brasil. Não existe ainda um programa de rastreamento no Brasil público. Existe o que a gente chama rastreamento oportunista, que é quando a mulher ainda está assintomática, o médico, sabendo da importância da mamografia, que reduz mais de 30%, mulheres que fazem mamografia têm 30% menos de mortalidade do que mulheres que não fazem mamografia. Então, a gente detecta o câncer mais precocemente. Os países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, Europa, têm uma incidência maior do que o câncer de mama. Só que nesses países, como existem o rastreamento público, então essas mulheres têm uma mortalidade menor. No Brasil, a incidência ainda não é tão grande, o número de casos novos. Entretanto, infelizmente, as nossas mulheres são diagnosticadas de maneira mais tardia. Isso faz com que a mortalidade seja maior. Ou seja, então fica aí o alerta, né, aos gestores públicos em relação a essa questão desses exames. Inclusive, olha só, assim eu entendi, de cada 10, 3 vão ter câncer de mama, é isso? Lógico? De todas as mulheres que têm câncer, tá certo? 3 serão de câncer de mama. Por exemplo, o segundo colocado, que é o câncer de colo uterino para a mulher, a mama equivale a 30% do total de todos os cânceres. O câncer de colo uterino é de 8,1%. Você vê como o câncer de mama é coincidência impressionante. E o colega falou aí, inclusive, que existe um período chamado pré-clínico, ou seja, de 2 a 3 anos, ele fica lá e é exatamente nesse período que se faz, seria necessário essa questão, esses exames de rotina para exatamente diagnosticar nesse período e aí evitar, no caso, a morte, no caso. Exatamente. É isso que os países desenvolvidos ele já faz a nível de serviço público. Exatamente. Nós temos, no serviço público, dispomos de mamografia, mas não é um programa de rastreamento organizado mesmo. Tá certo? É de forma esporádica. Exatamente. Existe uma lei no Brasil que toda mulher, a partir dos 40 anos, teria a possibilidade de fazer sua mamografia. Tá certo? Entretanto, nós sabemos que, principalmente no interior do Nordeste, a quantidade de mamógrafo ainda não dá para atender essa demanda. Uma coisa muito importante também. A mamografia é um exame difícil de ser lido, então precisa de um médico bem treinado e a qualidade da mamografia também tem que ser muito boa, para que se tenha realmente a precisão na hora do diagnóstico. O diagnóstico chamado diagnóstico preciso. Exatamente. Vem aqui conosco ele, Dr. Everton Amorim, falando um pouco também sobre o câncer de mama, só que o espaço hoje também é especial para um congresso. Atenção, colegas da área da medicina e também estudantes de medicina, o 2º Congresso Paraibano de Câncer de Mama, que vai acontecer agora, esse mês, no dia 20 e 21 de setembro, em João Pessoa. Inclusive, esse congresso vai ser exatamente aonde? Qual é o local do congresso? Será no Hotel Verde Green, na Orla de Manaíra, com um auditório para 100 a 120 pessoas, e onde serão debatidos, como eu já falei, o diagnóstico, virão palestrantes excelentes do sul do Brasil, e vamos debater o diagnóstico e inserir o câncer de mama do ponto de vista Brasil, Paraíba e João Pessoa. Vale lembrar o seguinte, que o ano passado foram diagnosticados aproximadamente 52 mil casos de câncer de mama em todo o Brasil. Então, 52 mil. Exatamente. É um número impactante. Em torno de 9 mil mortes. Então, realmente, são números expressivos. A todos vocês, uma boa semana. Estaremos de volta para a semana com mais um programa Estação Saúde.